Olá, eu sou o pastor Ednilson Lima. Eu sou a pastora Marilza Lima. E nós somos um. Bom, começamos o nosso Somos Um de hoje e eu quero já falar, pastora Marilza, minha esposa, já chamar o tema de hoje do programa para a gente poder tratar esse assunto, que é um assunto seríssimo, né? Vamos lá. Vamos falar hoje sobre alienação parental. Vamos lá. O meu esposo não permite que meu filho veja minha mãe, que é a avó dele, por conta de um conflito que a gente tem na nossa família. Além disso, ele sempre tenta colocá-lo contra sua avó. Eu discordo dessa imposição, mas eu me calo por ter sido ensinada que o homem é o cabeça da casa. Estou correta em obedecer ao meu marido mesmo tendo uma opinião contrária? Bom, aí você vê a seriedade do assunto, né? A gente percebe que isso é algo que sempre se repete. Se você for conversar com as pessoas, você vai ver que sempre acontece isso nas casas, nas famílias, né? Sempre, principalmente naquelas que têm crises, onde um sempre quer tirar do outro a capacidade de tratar, de cuidar do seu filho, do seu neto. E a gente vê claramente nessa pessoa que acaba de fazer essa pergunta para a gente, e esse é o tema do programa de hoje. Bom, eu queria já falar junto com a minha esposa, com vocês, sobre esse assunto. Filha, é algo muito sério, né, esse assunto, porque você tem, por exemplo, um casal em que o homem decide, por problemas familiares, que o seu filho não pode ver a avó. E como que a mãe fica nesse caso, que ela também é filha, né? Pois é. É interessante falar o seguinte, pelo relato dela, ela conhece a palavra, né? Ela diz que ela precisa obedecer ao marido, que é o cabeça do lar. Então, quando a pessoa ela fala isso, quando a mulher fala isso, mostra que ela tem entendimento da posição dela, do papel dela no casamento. E agora? O que ela faz? Né? Ela tem a mãe, que também é a parte assim, importante, né, filho? Porque é mãe. Misericórdia, sim, né? Como aqui não está detalhado o que foi que aconteceu, a gente só está tratando, né, dentro do que ela expôs no sentido de ela obedece ao marido, né, ou não obedece, como é que faz, porque o filho não tem contato com a avó e, pelo que foi relatado, até há uma situação de falar mal da avó, né, para a criança. Então... Essa situação, né? A gente vê de brigas familiares e a criança sempre sofrendo, infelizmente. Mas a pergunta dela, a pergunta que a gente vê, que ela deixa bem clara, a dificuldade dela, é que ela aprendeu que o marido é o cabeça do lar. É verdade. Quer dizer, então se ele é o cabeça do lar, eu devo obedecer. Mas só que o meu marido, que é o cabeça do lar, ele quer que eu obedeça no sentido de não permitir que o meu filho veja a minha mãe. Então, a situação dela é bem complicada, né? Eu, pelo menos, pensei logo de cara no livro de Deus, né, na Bíblia Sagrada, que diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa. A gente já há uma discussão muito grande dentro da igreja, principalmente, e fora da igreja também, de fora para dentro também, em relação à missão da mulher, né? De ser submissa ao marido, e muita gente confundia essa história de submissão. Parece que acontece isso nesse casal, né? Ou pelo menos pela parte do marido, que se impõe como cabeça do lar, mas impõe algo que para ela é muito difícil. Afinal de contas, ela teria que pegar o seu próprio filho e falar: mãe, você não pode ver meu filho, por quê? Porque meu marido não quer. E tomar isso por base, a palavra, dizendo que ele é o cabeça do lar, e por ser o cabeça do lar, ele tem o direito de fazer isso, é algo preocupante, né? Porque ou ele não conhece a palavra, ou ele conhece e não está levando a palavra corretamente, com o entendimento que se tem de submissão. Sim, mas aí a gente volta para a pergunta dela, né? A pergunta dela ela está certa em obedecê-lo? Né? Ela está certa. E aí, baseado só nisso, a gente queria, de repente, deixar para ela o seguinte: tenha paciência com a situação, sabe? A Bíblia fala da mulher que ganha um marido sem palavras.
sem palavras, as suas atitudes, a sua forma do dia a dia, de lidar, de ser mãe, de ser esposa, vai quebrantar o coração desse homem. Ele vai começar a entender que talvez exista aí nesse conflito todo, né, que foi relatado, a ponto dele não querer que a criança veja a avó, que pode haver um meio termo. Encontrar-se aí um caminho, não sei, um equilíbrio, vamos dizer assim, no meio do caos, encontrar um equilíbrio para que essa criança não cresça achando que a avó, desculpa aqui a palavra, não presta, né? Que, pensando mal da avó, né? Então, assim, Deus, ele deu essa estratégia, a gente só precisa absorver isso pela palavra. Assim, se eu tivesse que dar um conselho para você, converse com sua mãe também, porque qual é o motivo do seu marido não querer que seu filho veja a sua mãe, a própria avó, né? Converse com sua mãe, veja um pouco de fora a situação, veja por que seu marido está tão aborrecido com a sua mãe, porque você tratar a criança desse jeito, o que ele não percebe é que é o seu próprio filho que está sendo, no final das contas, filho, é o filho que está sofrendo com isso. Sim, né? sim. É a criança que não pode ver a sua avó. E vó, a gente sabe que vó é uma coisa que às vezes até passa por cima de mãe, de tudo, porque ela quer cuidar, ela não aceita certos tratamentos, não aceita certa educação. A avó é diferente, né? Tem essa diferenciação, essa diferença em relação a essa relação de neto e vó. Sim, E aí o marido tem que ter um pouco mais de compreensão. Mas a dúvida dela bom, mas eu aprendi que ele é o cabeça do lar. Então, se ele fala, eu tenho que abaixar a cabeça e obedecer. Não é bem assim. Só que essa sabedoria que você está falando, a sabedoria de tratar o marido, de mostrar para o marido que não é assim que se resolve o problema, de sentar e conversar a família, porque no final das contas, o diálogo vai. Sim, o que a gente aprende é que não adianta os confrontos, sabe? Bater boca, bater de frente, isso vai piorar a situação. Se você está sendo submissa, você está dentro da palavra, mas não quer dizer que ele esteja certo, né, filho? Não quer dizer que ele esteja certo. Nós estamos debaixo sob a mesma missão, que é isso que significa submissão, e ele ainda não entendeu a totalidade desse termo submissão. Então, o que acontece aí? Falta de entendimento. E a Bíblia fala o quê? Que o meu povo sofre... Sofre por falta de entendimento. Falta de entendimento. O dia que esse entendimento chegar a esse homem, as coisas vão clarear. Ele vai encontrar uma forma, né, de lidar com isso. Sim, vai encontrar. Só que, assim, a gente entende a dificuldade, a situação, é difícil, você quer honrar o seu marido, nada mais justo, você queria honrar seu marido, mas é algo que tem que ser resolvido. Porque o seu filho está nesse meio e você simplesmente fala para o seu filho, você não vai ver a sua avó, né? O pai chegar para o filho e falar, você não vai ver a sua avó, ou você, mãe, falar, você não vai ver a sua avó, sendo que a avó dele é a sua própria mãe. Quer dizer, como que isso cai na mente dessa criança, né? Uma outra isso coisa... é a tal da alienação parental. Então, uma outra coisa que você levantou agora, filho, eu não posso deixar a criança sem um argumento, sem entendimento. A criança de hoje é uma criança que absorve tudo. Eu preciso também dar essa explicação para essa criança. Não, vamos sentar aqui, a mamãe vai conversar algo que está acontecendo agora com a gente aqui em casa. E, claro, dentro daquela linguagem que é própria de criança, trazer para ela, vamos orar pelo papai? Vamos orar, vai chegar uma hora que vai dar tudo certo e vamos todos lá ver a vovó. Mas, sabe, trazer para a criança... No final das contas, se eles orarem, se buscar a Deus, talvez fazer um atendimento pastoral, chamar o seu pastor para dar um conselho pastoral, isso tudo funciona muito nessa hora, né? E é importante o congregar, estar na igreja, ter um pastor que direcione vocês, para poder então pegar e ver qual é a mensagem, qual é a palavra, qual é a revelação que a palavra vai trazer, qual é a oração, como eu devo orar pelo meu marido, para ele entender que não é assim que se resolve as coisas, porque ele está tentando resolver uma situação dele com a sogra dele e está prejudicando o próprio filho, o crescimento, o desenvolvimento da criança. Então, isso é importante ser resolvido, sim. E respondendo a pergunta, se fosse responder a pergunta, né, não é que ela está correta
porém ela tem que ter um pouco mais de sabedoria para lidar com isso e orar pelo marido, porque o marido Sim. seja realmente o cabeça do lar e não seja uma pessoa, um homem que Orar pelo que quer coração. impor desse jeito. Sim, orar pelo coração dele, filho. Sabe uma coisa que eu percebi agora, enquanto a gente estava conversando aqui? Que esse homem, de alguma forma, ele está muito afetado por essa situação. Sim. A ponto de falar mal da avó para a criança. O coração dele foi mexido aí com uma situação muito séria. Alguma coisa séria aconteceu. Para ele parece uma pessoa magoada, ressentida. Amargurada mesmo. Né? E a ponto de falar mal da própria avó para a criança. Então, quer dizer, ela precisa orar pelo coração do marido. Sim. Olha, se vocês quiserem um aconselhamento, uma ajuda a esse respeito, nós temos um WhatsApp aqui do programa que você pode entrar em contato com a gente, tá? A gente tem gente preparada para atender vocês. O DDD é o 21, estamos no Rio de Janeiro, né? O telefone é o 99341 5064, 99341 5064. Esse é um telefone, um WhatsApp, onde você pode entrar em contato e ali ter aconselhamentos, ajudas. Você vai ter gente preparada para tratar, inclusive, desse assunto. Porque daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas essa alienação parental, ela chega a ser um crime na nossa Constituição hoje, né? E os pais, às vezes, cometem esse crime com as crianças, que é a grande prejudicada nessa hora, né? E precisa ser resolvido. Ela está com razão em ficar preocupada com isso. Filha, então, a gente está aqui tratando esse assunto dessa esposa, né? Que o seu marido pede a ela para não deixar com que a avó do seu filho tenha contato com o filho deles. E a esposa, então, ela está perguntando se é correto ela fazer isso, né? Obedecer o marido. Ela não concorda, logicamente, né? Acho que nenhuma esposa concordaria, né? Em fazer isso com o seu próprio filho, não deixar seu filho ver a avó, né? Mas por ela ter sido ensinado a ela que ele é o cabeça do lar, ela então se retrai, se segura e tem obedecido. E ela está perguntando se é certo isso. Pois é. Se é certo ela obedecer. Que situação, né? Pois é, a gente estava falando justamente isso, né? Existe a estratégia, a sabedoria que Deus dá à mulher, que é sábia, para lidar com as situações que surgem no casamento. Ela está fazendo uma pergunta muito justa, por quê? Porque ela entende que ele é o cabeça do lar e ela não quer desobedecê-lo por conta disso. Mas, em contrapartida, essa situação muito grave que é colocar uma criança no meio de tudo isso. Não são só eles dois, a criança está no meio de tudo isso. E como ela vai fazer com que o seu filho não veja a própria mãe dela, no que a avó, com maus olhos, porque né? o pai, pelo jeito, o marido dela teve alguma situação com a sua sogra. Então, e colocando a criança com um sentimento ruim a respeito da avó, porque é falado mal da avó para a criança. E aí, pessoal, é nesse momento que você começa a perceber essa alienação parental. Quando o pai, então, ele se volta para a criança e praticamente fica muito claro no que a gente viu no bloco anterior, que ele quer criar uma situação e a criança termina sendo castigada por isso e sendo colocada contra a própria avó. Aliás, para falar bastante sobre isso, com muita propriedade, nós temos aqui a opinião do especialista. Vamos lá. A alienação parental, desde 2010, ela é considerada crime no Brasil. A Lei 12.318, ela vai definir a alienação parental como o ato de interferência na formação psicológica de uma criança ou de um adolescente promovida por uma das partes do relacionamento, ou o pai ou a mãe, ou aqueles que têm ali algum domínio, alguma autoridade na vida diária daquela criança, desse adolescente. Essa tentativa, essa interferência vai se dar de forma proposital, consciente ou não, mas na tentativa, com a finalidade de denigrir a imagem do outro, fazer com que aquela criança repudie o outro, fazer com que os vínculos gerados sejam quebrados, seja desconstruído, desfeito, para que uma das partes seja olhada como autoridade principal na vida daquela criança, gerando nessa criança doenças, pontos negativos, transtornos que vão levar até a fase adulta. Um pai ou uma mãe
pode fazer com um filho, com uma criança, um adolescente, é o ato de desqualificar a autoridade do outro. É quando a mãe ou o pai tira as ordens do outro. Isso é muito comum ainda dentro de um relacionamento. Às vezes a mãe deu um castigo, por exemplo, a criança fez alguma coisa errada e a mãe castigou, então limitou alguma coisa e o pai vai lá ou a mãe e desconstrói aquela ordem, aquela autoridade. Então a desconstrução da autoridade do outro, quando ela é desqualificada, torna-se para aquela criança uma alienação. O papel da terapia para uma criança vítima de alienação parental, ela é muito importante. Até porque esse profissional vai trazer para essa criança um bem-estar, né? Um bem-estar, um momento ali de poder se abrir, um momento de poder compartilhar a sua dor, de estar vivendo entre o pai e a mãe, a avó, né? Entre os entes dessa família. Então, o ambiente que é gerado por um profissional da psicologia é muito importante para trazer essa possibilidade para essa criança de pensar, de como se comportar, entendendo que essa criança, ela não é moeda de troca, entendendo que essa criança, ela não é uma arma que pode ser usada entre um pai e uma mãe, para se ofenderem, para se denigrirem, né? Então, a psicologia, a terapia para essa criança vai contribuir para que essa criança possa se perceber, se olhar, ter desconstruído crenças que foram estabelecidas no processo de alienação, desse olhar e recuperar essa imagem desse pai ou dessa mãe que foi denigrido no ato da alienação. Ih, meu Deus, coisa séria, hein? Coisa séria o que a gente acabou de escutar do que significa a alienação parental. E uma coisa que me chamou muita atenção, filho, no que ela acabou de falar ali, é que criança, o filho, ele não é moeda de troca. Sim. Beira a maldade quando um dos dois, né, pai ou mãe, coloca sobre a criança uma situação como essa. Eu já vi casos que eu atendi que a pessoa falava coisas sobre uma terceira pessoa, no caso, aí é a avó, né, para a criança e colocava um peso sobre a criança. O que a criança, como ela vai lidar com isso? Sim. Ela não sabe o que fazer com essas informações, porque não cabe a ela fazer coisa alguma. Sabe, se há um desconforto entre o pai e a sogra, eles que se resolvam. Sim. Mas a criança em si, ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver com o problema. A gente viu que ela mesmo disse, né, que é muito, muito comum ainda acontecer isso. A gente viveu isso, né? Onde a gente aprendeu, aliás, a gente aprendeu, foi de Deus, né, para ensinar pra gente. A gente aprendeu na marra, né? Não teve psicólogo, não teve um profissional que nos ensinasse isso, né? Mas a gente aprendeu que... E era uma coisa até mais simples, você né? dava uma ordem isso. E eles vinham para mim, né? Era mais ou menos assim, pessoal. Mãe, eu posso ir ali na pracinha brincar? Eu dizia, não vai não, porque você ainda não estudou, você não tomou banho. Não vai não. Aí, enrolava, como é que fazia, filho? Aí vinha para mim, pai, eu posso ir lá? Quer dizer, no início a gente caiu, né? No início a gente terminou... E você permitia sem saber que eu não tinha permitido, né? O interessante é que a profissional fala que isso aí seria a alienação parental. Mas tem você vê a manipulação da própria criança, Sim. de maneira involuntária, lógico, ou até que seja voluntária. E a gente, que é pai, que tem que assumir essa responsabilidade para estar usando a mesma linguagem, não colocar a criança nem contra um nem contra o outro. Sério? Por exemplo, nesse exemplo que a gente acabou de dar, né? Você falou uma coisa, você não vai, mas não é porque o papai não quer, você não vai porque a sua mãe é ela que não quer. Então, eu já estou jogando meu filho contra a mãe, né? Quer dizer, eu também não quero que ele vá, mas como eu não quero ficar mal na fita com a minha criança, com meu filho, coloco a culpa na mãe. Não, o pai não vai deixar porque a mãe não quer, então a culpa é da mãe. Na verdade, é isso que ele está dizendo. Então, quando isso acontece muito ainda. Sim, né? Quando nós descobrimos isso, foi muito interessante, porque quando nós descobrimos isso, a gente entrou num acordo.
Isso fica um bom exemplo para o tema de hoje, né? Nós entramos num acordo de saber o que o outro tinha dito. Então, a conversa ficava mais ou menos assim. O que seu pai disse? O que seu pai disse? Eu falei com ele. O que seu pai disse? A gente não, usando a linguagem da psicóloga, né, da profissional. Eu não tirava a sua autoridade. Não tirava o vínculo de autoridade, não desconstruía o vínculo de autoridade que você tinha, que eu tinha. Nós não desconstruíamos isso e isso ajudou bastante no crescimento dos nossos filhos. E eles notaram que não adiantava mais essa estratégia e pararam. Isso. Né? Então, assim, uma coisa que a gente ficou assim, prestando atenção na especialista é como isso pode atingir uma criança e desestabilizá-la no crescimento. Né? O que essa criança vai pensar dessa avó? Meu Deus, essa mulher é horrível. Meu pai falou que um monte de coisa dela. Exatamente. Então, não, sabe, aquela coisa gostosa de vó, perder tudo isso. A troco de quê? Por quê? Precisa sentar e conversar, e já que tem Jesus Cristo, fazer orações também. Isso, com certeza. E um atendimento pastoral também cai bem nessa hora, né? Bom, nós vamos agora à pergunta final do programa. Então, como obedecer o meu esposo, né? Como obedecer o meu esposo e honrar os meus pais quando ambos não têm uma boa convivência? Caramba! Entre a cruz e a espada, diria alguém? Mais ou menos Entre a cruz e a espada? Eu ainda boto mais lenha nessa fogueira aí. A palavra de Deus diz em Efésios que nós temos que honrar pai e mãe e que esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque diz Jesus ali, repete essa palavra. Porque diz ali que quem honra pai e mãe vão ter seus dias prolongados aqui na terra. Então, é o primeiro mandamento com promessa. Olha, eu sei que isso é difícil, o que eu vou falar aqui, mas acima do marido está Deus. Deus é o cabeça do marido. Então, o marido ele não tem o direito de pedir nada à esposa que a faça transgredir a palavra. Isso é difícil, hein? É difícil, mas é importante falar sobre esse assunto, né? Porque Jesus ele está sempre acima de tudo. Né? Sim. Amar a Deus acima de todas as coisas. Verdade. Mas a Bíblia realmente manda honrar pai e mãe. Nesse caso dessa pergunta, quer dizer, como ela vai obedecer ao esposo, que ela entende que o esposo é o cabeça do lar, mas aí ainda assim honrar os seus pais, se ambos não convivem bem, né? Que é o tema do programa hoje. Sim. É um marido que está impedindo o filho de ver a avó e a mãe, que é a filha da avó, né? A filha, ela fica assim, bom, eu vou honrar meu marido por ser submissa a ele, e aí? E honrar pai e mãe? Como é que eu faço com a minha mãe? E o meu filho, como é que fica nisso tudo? Que é o grande prejudicado, né? Vai perder o carinho da avó, que é tão importante. E é um assunto que eu penso que tem que ter bastante sabedoria, né? Então, eu lembro do Tiago, capítulo 1, que fala que se você quer sabedoria, deve pedir a Deus. Sim. Pedir sem duvidar, né? Para não ficar como a onda do mar. É importante ter essa sabedoria para lidar com essas situações. É como se ela fosse uma equilibrista, né? Marido, filho, mãe, vó. Mas aí é que tá. Você falou uma coisa muito importante e que ela precisa ficar atenta. Ela precisa lembrar que se ela tem conhecimento da palavra, ela sabe que ela precisa, sim, de um acompanhamento pastoral e que o pastor, nessa hora, vai fazer a vez daquele que vai apaziguar as coisas. Sim. E também vai mostrar pela palavra que não é algo de outro mundo, que pode ser resolvido. E é interessante que ela acredite nisso. Não, vou lá, eu vou no pastor, vai dar certo, em nome de Jesus, ele vai orar com a gente, vai dar tudo certo. Sim. Olha, eu até vou deixar aqui Romanos 12, 17 e 18 para você, tá? E para todos que assistem a gente, porque Romanos 12, 17 e 18 diz o seguinte, ó: a ninguém tornais mal por mal. Já começa por aí, né? Então, não é porque ele está errando que você vai errar também. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, diz o versículo 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quanto estiver em vós, eu entendo que é quando você estiver na sua razão, no seu perfeito juízo, é importante você pegar então e trazer na situação a própria palavra para equilibrar as coisas, já que a gente falou muito de equilíbrio.
Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Somos Um. Pastora, minha esposa, minha amada, rapidamente passou e espero que a gente possa ter ajudado Isso as aí. pessoas. Vamos estar juntos na semana que vem. Vamos estar juntos. Até o próximo Somos Um.